Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem de saúde, bem animados e muito curiosos para saber qual o tema da aula de hoje. Hoje vamos estudar ciências. Emissoras para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A reprodução dos animais. É esse o tema da nossa aula. Então, já estudamos as plantas, como elas se alimentam, como elas se reproduzem. Estudamos também como os animais se alimentam, as características deles. E hoje vamos estudar a reprodução. Existem dois tipos de reprodução. Os animais eles podem se reproduzir da maneira assexuada e sexuada. Nós temos duas imagens. A primeira é de uma bactéria e a segunda da reprodução humana. Então, a reprodução sexuada, ela vai ser baseada em células, tá? Células femininas e células masculinas. Os machos produzem as células masculinas, que são chamadas de espermatozoides. A fêmea produz células sexuais femininas, que são chamadas de óvulos. Então, o espermatozoide é esse que está como se fosse uma cobrinha. E o óvulo é esse que está todo felpudinho, parecendo aqueles pomponzinhos de lápis, tá certo? Então, aqui, esse vai ser a feminina, essa bolinha redondinha, e esses que estão tipo nadando, como se fossem alguns peixinhos, são as masculinas. Então, feminina, óvulo, masculino, espermatozoide. As duas células se encontram. Então, quando elas se encontram, vai ser um passo, né, para que ocorra o quê? Após a cópula ou acasalamento, eles vão se unir para gerar a fecundação. Então, quando eles se encontram, vai ser a cópula, tá certo? Quando se unem, a fecundação. Então, tem esses dois passos, se encontrar e se unir. Porque eles podem muito bem se encontrar, mas se não tiver cada um no seu período certo, não vai ocorrer a fecundação. Então, a reprodução sexuada possui duas células, uma célula feminina, uma célula masculina. A feminina é chamada de óvulo, a masculina de espermatozoide. Quando eles se encontram, a gente tem a cópula ou acasalamento. Quando eles se unem, nós temos a fecundação. Ok? Vamos estudar agora a fecundação. A fecundação, ela pode ser interna e externa, tá? E fecundação é quando eles se unem. Então, se é quando eles se unem, a interna é porque esse encontro dessas células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea. Então, interna, o encontro das células ocorre dentro do corpo da fêmea. E externa, o encontro das células ocorre fora do corpo da fêmea, tá certo? Então, fecundação pode ser interna ou externa. Aqui nós temos um exemplo da fecundação interna, onde essas células vão se encontrar no corpo da fêmea, tá certo? Por isso que tem aí o macho e a fêmea, né? Esses dois besourinhos. A fêmea de baixo, o macho de cima. E nós temos aqui a fecundação externa, tá certo? A fêmea está liberando os ovos, tá vendo o peixinho da frente. O peixinho de trás é um peixinho macho, está liberando os espermatozoides. E na água está ocorrendo o quê? A fecundação. Eles estão se encontrando, tá? Os ovos estão se encontrando com os espermatozoides fora, ó. Não é, eles nem estão juntos, não estão nem próximos, tá certo? Eles estão um na frente e outro atrás, mas bem distante, tem uma distanciazinha aí. Então, eles se encontram, ocorre a fecundação interna, o desenvolvimento embrionário, né? O embriãozinho, e depois está aí o peixe jovem, né? Então, isso daí é a fecundação. Só que, na fecundação, a gente sabe que vai ter o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento é aquele período onde aquele ser, aquele indivíduo vai ficar maior, vai se desenvolver, vai estar pronto para realmente ocorrer esse nascimento ou realmente vir, né, ao mundo. Então, os vivíparos,
onde é que os vivíparos se desenvolvem? Dentro da barriga da mãe. Então, eles vão estar lá na barriguinha da mãe, recebendo os nutrientes, tá certo? Para se desenvolver, para ter uma vida depois fora, independente, tá? Quando tia diz assim, para ir ao mundo, tia quer dizer assim, uma vida independente dos pais ou daquilo que o nutre. Os ovíparos, eles vão se desenvolver onde? Em um ovo fora do corpo da mãe. Mas, então, ele já está independente da mãe. Isso, está independente da mãe. Mas esse ovo vai trazer todos os nutrientes que ele precisa para que depois ele seja totalmente independente, possa ir atrás do seu alimento, tá certo? E para a sua sobrevivência. E os ovovivíparos? Os ovovivíparos, eles se desenvolvem dentro de um ovo, só que no corpo, dentro do corpo da mãe, até o nascimento. Então, o vivíparo é dentro da barriga da mãe, apenas, sem nenhum ovo. Os ovíparos é dentro do ovo, porém fora da barriga da mãe. Os ovovivíparos é dentro de um ovo, dentro da barriga da mãe. Ok? Vamos conhecer alguns exemplos. Os cachorrinhos, o cachorro, ele é um exemplo de vivíparos. Ele se desenvolve dentro da barriga da mãe, dentro da barriga da fêmea. O jacaré, não, ele é um ovíparo. Ele vai se desenvolver dentro de um ovo, fora do corpo da mãe. E nós temos esse peixe maco, tá? Tubarão maco, perdão. Esse tubarão, ele vai fazer toda a sua fecundação. Os ovos vão ficar dentro do corpo da mãe. Olha, observe essa partezinha toda cheia de ovos branquinhos. Aí, os embriões saem do ovo, tá certo? Mas permanecem dentro do corpo materno. Até eles ocorrer o nascimento, tá? Do recém-nascido e se tornar um tubarão jovem. Então, eles saem do ovo, é como se eles saíssem do ovo e ainda ficassem na proteção da barriga da mãe para concluir o seu desenvolvimento. Aí, depois disso, é que ocorre esse nascimento. E a reprodução assexuada? Qual é a diferença da reprodução sexuada para a reprodução assexuada? Não existe células femininas e células masculinas, tá? Não vai ocorrer essa questão de a junção. Tá certo? Então, não existe. Vai ter que juntar a célula masculina com a célula feminina para que se ocorra a cópula e depois a fecundação. Não. Não ocorre junção de células reprodutivas e origina um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Então, uma única espécie, um único indivíduo, observem aí essa estrela do mar, tá certo? Então, essa estrela do mar, ela está fazendo o quê? É um único indivíduo. Observem que ela se partiu, não é isso? Ela está partida, se dividiu. Dessa divisão saem duas setas, e cada seta tem uma estrelinha do mar de um lado e uma estrelinha do mar do outro. Por quê? Um único indivíduo originou dois indivíduos, tá? Não houve um encontro de célula feminina com célula masculina. Então, por isso que a reprodução assexuada não ocorre junção de células reprodutivas. E nós, seres humanos, a reprodução é sexuada ou assexuada? Reprodução sexuada, porque nós temos a célula feminina e a célula masculina. E nosso desenvolvimento? Somos vivíparos, ovíparos ou ovovivíparos? Nós somos o quê? Nós somos vivíparos, desenvolvemos na barriga da fêmea, que no caso é a barriga da nossa mãe. Então, estudem, tá? Para compreender bem esse conteúdo de ciências. Espero que vocês tenham gostado. Então, por hoje é só nossa aula de ciência. A atividade eu vou enviar pelo WhatsApp, as páginas. Como sempre, qualquer dúvida, manda para o WhatsApp de Tia Joara, que a Tia Joara responde, tá certo? E se for na atividade, tira a foto da questão e
diz, informa a dúvida. Um beijo, bons estudos!